paz do Senhor a todos os irmãos. Eu estou aqui para testemunhar a restauração da minha vida, da minha família, do meu casamento, por esse Deus maravilhoso ao qual eu sirvo. Eu tive uma vida tranquila desde criança. Desde os meus 7 anos, eu servi ao Senhor, né? Na minha infância, uns 5, 6 anos da minha infância, eu frequentei a igreja com minha mãe. Então, assim, quando nós entramos na adolescência, acabamos nos desviando da palavra de Deus. Uma cidade muito pequena, e a igreja não tinha adolescente, não tinha quase que mocidade, então você vai se envolvendo com as coisas do mundo. E aí me casei com uma pessoa descrente, né? E tenho vivido dessa forma até uns 3 anos atrás, quando eu voltei para a igreja. Mas eu voltei assim, eu fiquei com um pé na igreja e o outro no mundo. Deus chamou, mas eu fiquei naquela dúvida. Eu ia para a igreja, servia ao Senhor do meu jeito, que eu achava que estava muito bom, né? Mas estava sempre com um pezinho no mundo, fazendo alguma coisa, junto com o marido, nessas coisas. E aí, no mês de março de 2018, eu acabei descobrindo que meu esposo havia se envolvido com outra pessoa, né? Ele negou tudo quando eu descobri, né? Tudo. Eu com muita falta de sabedoria, acabei envolvendo minha filha. A gente tem uma filha adolescente. Acabei envolvendo ela também, e ela ficou muito irada com o pai, falou coisas que não deveria, né? Minha falta de sabedoria acabou envolvendo ela num assunto que não deveria ser envolvido daquela forma, né? A gente tem 20 anos de casamento, né? E nesses 20 anos isso nunca aconteceu, assim, dele se envolver com outra pessoa, de dizer que não queria mais o casamento, porque quando ele se envolveu com essa pessoa, ele não admitia que estava envolvido com outra pessoa, mas sempre dizia que não queria o casamento, que não tinha, já não me amava mais da forma que deveria, que não era o suficiente para a gente continuar a relação, né? E aí, e foi acontecendo durante os primeiros 4, acho que 4 meses, mais ou menos, do mês de março até o iniciozinho do mês de julho. Eu fiquei meio que perdida, porque assim, eu estava meio que longe da casa do Senhor, e aí eu ficava sem saber o que fazer, me perguntava por que aquilo estava acontecendo, né? Eu era muito humilhada, porque eu queria segurar o casamento com a força do meu braço. Eu dizia sempre para ele que aquilo não era de Deus, que ele precisava rever e repensar, né, as coisas que ele falava, porque até então eu não sabia exatamente se ele estava envolvido com a pessoa, porque ele sempre negava, né? E aí o tempo foi passando. Quando foi no mês de julho, foi que eu realmente comecei a entender o que estava acontecendo, quando eu comecei a pesquisar na internet algumas coisas sobre restauração de casamento. E aí eu fui levada para esse mundo dos grupos, né, de restauração, de todos, vários, eu entrei em vários canais, né? E aí eu fui me atentando para o que estava acontecendo. O Senhor começou a falar comigo, coisa que eu achava que não acontecia, né? Porque eu servia a Deus, mas era um Deus que eu achava que era distante da minha vida, né? E o Senhor começou a falar comigo, né? Eu tive um sonho, e aí eu contei para um pastor da igreja que, que tem esse dom de revelação de sonhos, né? E aí ele me falou tudo o que estava acontecendo, e era realmente o que estava acontecendo na minha vida, né? Tudo, nos mínimos detalhes, né? Deus falou comigo de uma forma linda, maravilhosa. E aí eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida, na vida da minha filha, né? Meu esposo ficou muito opresso mesmo. Ele entrava dentro de casa, assim, e a gente notava que ele estava diferente. A minha filha mesmo dizia: mãe, meu pai parece pessoas bipolar. Tem dia que ele está de uma forma, no mesmo instante ele já está agindo de outra forma. Ele se esquecia muitas coisas. Ele falava coisas assim que ele não se lembrava, né? E ele dizia até assim que ele não, o demônio é tão sujo que ele não tomou repúdio só de mim como esposa, mas da filha. Ele não gostava de ficar perto da filha. Ele dizia para mim: eu não gosto de ficar perto dela. Eu dizia: mas é tua filha. Eu dizia: mas eu não gosto. E não conseguia ficar dentro de casa também, assim, ele não, até então ele não havia saído de casa, mas ele, como ele sempre trabalhou fora, ficava praticamente a semana toda fora de casa, ele ele vinha nos finais de semana, mas era no domingo à noite para voltar na segunda pela manhã, né?
Então, assim, foram tempos difíceis, mas Deus me sustentou durante todo esse tempo. Deus foi maravilhoso, colocou pessoas na minha vida, né, para poder passar por essa provação, por essa restauração, porque a restauração é maravilhosa, mas ela é dolorida, né, irmãos? Quem está no deserto sabe o quanto é dolorido, o quanto é difícil, mas Deus honrou o tempo todo, me honrou o tempo todo o Senhor esteve comigo, com minha filha, né? E aí nós passamos a, a fazer campanhas, a orar, a jejuar, a consagrar a vida ao Senhor. E o Senhor falava o tempo todo comigo, né? O Senhor um dia usou um profeta para dizer que ele ia mandar pessoas para me ajudar. E eu fiquei procurando, assim, eu saía, às vezes eu procurava numa pessoa e noutra. Aí um dia eu estava na igreja e um presbítero da igreja, a hora que terminou o culto, me chamou e disse: Mãe, eu posso visitá-la amanhã? Eu disse: sim. Eu acho que na hora até soube mais ou menos assim o que era, né? E quando ele chegou em casa, no outro dia, ele me falou que Deus havia mostrado a minha vida para ele, todas as minhas orações, a forma que eu às vezes me desesperava dentro de casa pela situação. E aí esse casal, o presbítero e a esposa dele, que é diaconisa da igreja, passaram a nos acompanhar, nos orientar, né? Deus é maravilhoso, irmão. Deus coloca anjo na vida da gente. Por mais que a gente não veja, você pensa, fica esperando um anjo com asas, mas são pessoas que Deus usa para colocar na vida da gente, para trabalhar, né? Com a gente, para orientar. E eu agradeço a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso. E esse casal até hoje a gente tem muito assim, eles estão sempre orientando, às vezes que eu preciso, eu pergunto e tudo, né? Alguma coisa que eu preciso para orientação em relação a casamento ou alguma outra coisa, né? Eles estão sempre aqui, graças a Deus. E assim, esse um ano de deserto foi complicado, mas foi uma época que eu aprendi muito, eu passei a ficar na presença do Senhor, coisa que eu não fazia antes, né? Conhecer esse Deus de perto. Eu achava que Deus nem falava com a gente, Deus falou comigo o tempo todo, não teve aquele período de silêncio, como eu vejo em outros testemunhos, os irmãos e as irmãs colocarem que Deus às vezes se cala. Deus não se calou hora nenhuma, irmãos. Falou comigo o tempo todo, né? Eu me lembro bem que teve um dia, eu estava na igreja, e aí veio um profeta, um irmão falar comigo, que se eu soubesse, assim, até essa época eu ficava segurando o casamento, ficava segurando, tentando segurar, tentando apaziguar, tentando, e quando a gente faz isso, a gente é muito humilhada, porque o demônio, ele é sujo, ele tá usando a pessoa, meu marido ficou totalmente opresso, né? E ele dizia muitas coisas, assim, que magoava, que não amava, né, e aí, quando foi nesse dia, né, esse irmão me disse, o Senhor falou na boca dele para mim, que se eu soubesse o que ele tinha para mim, que eu soltava o que eu tinha na mão. E aí nesse dia eu tomei essa decisão de chamar meu esposo e falar para ele que ele estava livre, porque até então eu ficava tentando segurar, dizer para ele que não era, que separação não era de Deus, que ele tinha que repensar, esse tipo de coisa, né? E a pessoa quando está opressa, ela não quer isso, ela quer ir embora, ela quer viver a vida dela, quer viver aquilo que o demônio está preparando para ela, né? E aí, depois desse dia, eu conversei com ele, falei que ele podia ir, que ele podia arrumar as coisas dele e podia ir. No dia ele não foi, mas aí, uns 2 ou 3 dias depois, não me lembro ao certo, ele me chamou para conversar e perguntou se aquilo era verdade, se ele poderia mesmo ir. Eu falei, você pode ir, você está livre. Senão, e até expliquei para ele que eu não queria colocar a nossa filha contra ele, que ele ia continuar tendo a relação com a gente da mesma forma que ele podia ir embora tranquilo. E assim ele fez, arrumou as coisas dele e foi embora. Aí durante todo esse tempo ele ficava assim um mês, às vezes até mais, chegou a época de ficar 40, às vezes quase 60 dias fora de casa mesmo, assim, para lá. Assim, eu não procurava saber exatamente se ele estava com alguém ou não. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha se envolvido mesmo com a moça muito jovem. Foi até ele mesmo que chegou a contar para mim que tinha se envolvido, porque eu perguntei, né, uma vez. E aí ele contou que tinha se envolvido com essa moça. E, na verdade, o término do casamento era por isso, né? Porque ele estava envolvido com outra pessoa. E
Mas aí, assim, ele ia e voltava o tempo todo. Nesse período, ele voltou para casa 6 vezes e não conseguiu ficar. Algumas vezes ele me dizia que era. Um dia eu perguntei para ele, falei, você é feliz dessa forma? Você gosta da vida que você tem? Ele disse, não, eu não sou feliz. Eu sou muito infeliz. Ele chegou a dizer que gostaria muito de voltar a gostar de mim como mulher, porque ele tinha uma vida boa antes e agora ele era muito, muito infeliz. Ele não conseguia dormir, né? Sim, porque por mais que ele ficou um tempo fora, a gente conversava sempre, pelo fato de a gente ter uma filha e eu depender financeiramente dele, porque eu não estou trabalhando, né? Por a vida inteira eu trabalhei, mas nesse período não estou até agora, estou sem trabalho ainda, né? E a gente depende totalmente, financeiramente, totalmente dele. E aí ele sempre estava aqui, dando assistência na questão, a gente nunca deixou de se falar, né? E aí, assim, a gente sempre conversava. Eu nunca mandei ele embora, assim, falar, vai embora. Nesse dia eu falei que ele podia ir embora, mas eu não mandei. Falei que ele tinha liberdade de ir se ele quisesse ir. Mas, assim, foi uma coisa que até, assim, a sabedoria da minha parte, que Deus me orientou, porque, assim, eu nunca cheguei a mandá-lo embora, dizer, vai, eu não quero você em casa, né? Mas a gente ficou, assim, o tempo todo, né, tendo contato. E aí, por várias vezes, ele voltou para casa e não conseguiu ficar, né? Eu me lembro de um dia que ele veio e Deus tinha falado comigo que ia trazer, mas que era para eu ficar calada. Não era para reclamar, não era para dizer nada, era só para recebê-lo. E assim eu fiz, Deus trouxe. Eu recebi ele com carinho, igual todas as vezes que ele vinha para casa. Mas com 2 ou 3 dias eu não aguentei, porque a gente quando não está preparado para receber, não tem jeito, né? E aí eu disse para ele que eu não aceitava daquela forma, porque ele saía muito para beber. Antes desse problema, ele não bebia. E ele voltou a beber, né? E aí eu não aceitava aquilo. Ele saía de casa para ir pro boteco, para ficar horas e horas bebendo em boteco. Eu disse para ele, não vai dar certo, não funciona. Não tem como. Eu sair para ir para a igreja e você ir para o boteco, né? E aí comecei a reclamar. Dali nós ficamos ali numa discussão, uns 20 ou 30 minutos. Ele disse, realmente não dá certo, eu preciso ir embora. E foi logo, ele arrumou as coisas dele e foi embora. Né? E assim aconteceu outras vezes. O Senhor trazer, o Senhor me avisava que ia trazer e eu não conseguia, irmãos, eu não conseguia ficar calada. Assim, foi uma batalha muito grande, não só para ele que estava preso, porque ele tinha vontade de ficar em casa, mas não conseguia. E eu também que queria a restauração do meu casamento, mas não conseguia ficar calada. Eu via as coisas e eu tentava, eu aguentava alguns dias, mas depois eu ia e falava, reclamava, né? E para a pessoa que estava ali opressa, tentando ficar numa coisa que ela não se sentia bem, queria, mas no momento não estava se sentindo bem, porque eu via que ele ficava em casa, mas era meio que obrigado. A gente via que ele vinha por obrigação e não porque ele amava, porque ele gostava, porque ele sentia falta da casa, da família, mas ele não tinha, ele mesmo me falava, não tinha mais aquele amor por mim, desejo, isso não existia mais. Ele mesmo me dizia, né? Ele não me poupava dessas questões, ele mesmo dizia isso a mim, né? Então, assim, foram tempos difíceis para mim, para minha filha, mas Deus nos honrou. Deus. E aí, da última vez que ele voltou, e nós conversamos bastante, aí eu cheguei a falar para ele que ele não precisava voltar. Disse ele, você não precisa voltar, você sabe que você está livre, que você pode viver o que você quiser, né? Mas mesmo assim, ele falou que queria voltar, que queria a família de volta, que não ia mais vir para casa e retornar de novo. E aí eu disse a ele, você sabe que nós estamos bem, que se você volta e daqui um pouco você quer ir embora de novo, e a gente passa por um processo doloroso, como temos passado várias vezes, se você volta para casa. Mas dessa vez, o irmão dele voltou diferente, bem diferente. Ele estava amoroso, cuidadoso, diferente daquilo, né, que ele estava antes. E aí, aos poucos, mas mesmo assim, eu estava ainda um pouco, como é que eu vou dizer, ah, um pouco com reservas. Eu não me entregava totalmente, eu ficava com medo que eu passei por um processo muito dolorido, né? E aí eu ficava um pouco com medo de passar por tudo aquilo novamente. Então, eu ficava meio que me reservava daquilo, né? Mas aos poucos ele foi mostrando que realmente estava mudado, né? Ele me tratava com carinho, com educação, ele ia trabalhar e mandava coisas que
e florzinha, coraçãozinho, bom dia, boa tarde, boa noite, que estava com saudade, que havia pensado em mim o dia todo, esse tipo de coisa. Aí logo nós programamos uma viagem, uma viagem sonhada que há muitos anos era para ter feito e não fazíamos devido ao trabalho dele e a falta de compromisso mesmo com esse tipo de coisa. E aí ele disse que queria fazer a viagem, que a gente tinha que viajar, ficar junto, e aí viajamos, fizemos uma viagem linda, assim, graças a Deus. Deus nos deu essa viagem, foi uma viagem maravilhosa. E aí voltamos, passamos uns dias, voltamos, e aqui nós estamos. Né? Deus tem trabalhado maravilhosamente na nossa vida, Ele está tranquilo, calmo. Assim, no início, quando nós voltamos, Ele não chegava a dizer que me amava. Né? Ele passou muito tempo sem falar, e eu orava ao Senhor, Senhor, o que eu preciso ouvir? Meu esposo dizer que me ama, eu preciso sentir o amor e o desejo dele por mim, porque a gente é mulher, é carne e necessita desse tipo de coisa, né? E aí, quando foi ontem, ontem, ele, bem cedo, ele acordou para ir trabalhar, na segunda-feira, e ele disse, eu te amo. Depois eu ouvi aquilo e eu fiquei calada. Eu disse a ele também que amava, mas fiquei assim. Que ele foi para o trabalho e quando ele voltou, e quando ele estava lá, eu mandei uma mensagem até perguntando se aquilo era verdade. Ele disse, sim, é verdade, porque ele me disse que não ia me dizer que me amava enquanto ele não me amasse, que ele não acreditava que voltaria a me amar. Que ele tinha medo da gente reatar o casamento e continuar com essa indiferença, com essa frieza que tem quando volta, porque eles não voltam libertos, eles voltam o preço ainda, né? A libertação, a restauração, ela acontece gradativamente, né? E aí, assim, era uma das coisas que eu estava esperando ainda, né, para poder gravar o testemunho. E aí ontem ele me falou isso e eu fiquei maravilhada com esse Deus que a gente serve. Esse Deus é maravilhoso. E eu estou dando esse testemunho aqui para avivar a fé dos irmãos, para que os irmãos saibam que nosso Deus é maravilhoso, que se não aconteceu a restauração do seu casamento, da sua vida, daquilo que você está pondo na presença do Senhor, vai acontecer. Só continue. Continue, não desista, porque Deus é maravilhoso, é todo poderoso. E eu quero deixar aqui uma coisa assim que me marcou muito, não é uma passagem da Bíblia, é até um trecho de um hino, um hino da harpa da minha igreja, que eu sou da Assembleia da Madureira. É o hino 577, para quem tem a harpa, né? E que fala da questão da entrega, né? De como que a gente precisa entregar, que enquanto a gente não entrega na mão do Senhor, Ele não faz, não tem como Ele fazer a obra, né? Que o trecho, o refrão do hino diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, entregue, irmãos, deixa tudo no altar e na mão do Senhor, que Ele é todo poderoso para fazer tudo, para resolver tudo. Eu espero que esse testemunho venha ajudar na fé dos irmãos, a perseverar na fé e continuar a luta, porque Deus é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de dar esse testemunho e que os irmãos continuem lutando, porque Deus é todo poderoso. Então, a paz do Senhor, fique com Deus. Amém.